Bom, então hoje nós, retomando, né, os nossos estudos aqui do livro Obreiros da Vida Eterna, nós estamos no capítulo 16, que se chama Exemplo Cristão. Na semana passada nós vimos o Fábio está prestes a desencarnar e o Fábio já tem um preparo muito grande, né? Ele já tem uma certa luz, uma certa sabedoria, uma certa inspiração que ajuda ele. E a gente terminou na semana passada aquela conversa que estava acontecendo ali no mundo espiritual entre o André Luiz e o pai do Fábio. E o André Luiz estava questionando, né, por que que o Fábio, que é um espírito tão bom, tão direcionado ao bem, por que que ele veio num corpo tão debilitado? E aí o pai dele, apesar das dificuldades das lembranças, ele esclarece o André Luiz e a nós, porque a última encarnação o Fábio tinha abusado um pouco com relação ele tinha tido uma vivência, uma encarnação onde ele tinha escravos, da mesma maneira que o pai, e ele tinha abusado, né, daquela autoridade, do orgulho, e prejudicado muitos, e isso fez com que ele adquirisse um débito para com determinadas situações que fizeram com que ele viesse com essas limitações. Principalmente pelo fato de que na outra encarnação ele teve muito. Teve dinheiro, teve recursos, teve oportunidades, estudou fora e abusou disso, não usou adequadamente para o que ele podia. E aí ele veio dessa vez com poucos recursos, com pouca saúde, para poder mostrar ou até talvez direcionar ele para que ele não se perdesse nos abusos novamente. Mas vamos dar sequência. Então, depois dessa conversa que eles estavam tendo, aí eles estão se concentrando para dar atenção ao Fábio, que estava ali prestes a desencarnar. Fábio, fundamente abatido, respirava a custo, acusando indefinível mal-estar. Junto dele, a esposa velava atenta. Através da janela aberta, o doente reparou que a cidade acendia as luzes. Ergueu os tristes olhos para a companheira e observou. Interessante verificar como a aflição se agrava à noite. Então, isso também nos mostra o seguinte: o Fábio, ele está bem preparado, ele tem uma condição diferente, mas isso não tira dele o sentimento, as sensações, né? O sentimento. Então, ele está mostrando, falando, comprovando para a gente, falando para a esposa. É interessante como à noite a aflição é um pouco maior. O que se sente ali naquele estado é um pouco maior. E aí a esposa, tentando amenizar, né, fala: é fenômeno passageiro, Fábio, afirmou a esposa, tentando sorrir. Entre nós, todavia, quer dizer, agora entre os espíritos, né, o André Luiz e o Jerônimo, entre nós, todavia, iniciaram-se providências para socorro imediato. O pai do enfermo dirigiu-se a Jerônimo. Então a conversa estava acontecendo ali entre os dois, o Fábio e a esposa, e do lado de lá os espíritos estavam se preparando para fazer o atendimento que era necessário. E aí Jerônimo, o pai de Jerônimo, dirigiu-se a Jerônimo e falou, né? O pai de Jerônimo não, o pai de Fábio, que estava ali para ajudar no desencarne dele. Sei que a libertação de Fábio exige grande esforço. Entretanto, desejava auxiliá-lo no derradeiro culto doméstico, em que tomará parte fisicamente ao lado da família. Olha só, o pai dele quer de alguma maneira dar um auxílio especial a um momento de oração que a família faz ali, né? Um evangelho no lar, com a presença de pessoas de fora ou não. Agora, exatamente aqui parece mais ser uma oração em família que eles fazem e eles vão aproveitar esse momento para passar alguma coisa, principalmente o pai dele, né? Regra geral, as últimas conversações dos moribundos são gravadas com mais carinho pela memória dos que ficam. Olha só, por ter conhecimento que esses momentos finais deixam impressões que muitas vezes são mais duradouras, são mais marcantes, eles vão aproveitar isso. E é verdade.
Quem não se lembra com frequência qual foi a última coisa que tal pessoa me falou antes de partir, né? Há pouco tempo, né, a gente estava falando inclusive sobre isso, né, mãe? Que tal pessoa falou isso e depois acabou morrendo. E aquilo marca. E é o que eles vão falar. Em razão disso, ser-me-ia sumamente agradável ajudá-lo a endereçar algumas palavras de aviso e estímulo à companheira. Então, olha só, eles vão utilizar a sintonia com o Fábio para poder o Fábio dizer algumas coisas. Então, não é algo direto. A esposa não sabe quem está ali do lado no plano espiritual. Da mesma maneira que acontece muitas vezes com a gente. Nós estamos sendo auxiliados constantemente, mas nem sempre nós sabemos ou nem sempre nós temos essa percepção. Quem tem mais mediunidade ou uma mediunidade mais extensiva tem, ostensiva tem, percebe. Mas para outras pessoas isso acontece de maneira natural, através da intervenção dos espíritos naqueles com quem tem sintonia. A gente já viu inúmeros exemplos como este nos capítulos anteriores desse livro e dos outros livros, né? Que mostraram o espírito chega, coloca a mão na mente, na fronte e através, se aquela pessoa está receptiva, é claro, porque eles não conseguem em sintonia com quem está numa vibração diferente. Mas eles conseguem essa sintonia com quem está receptivo e induzem a pessoa a ter ideias, pensamentos e colocar aquilo, verbalizar aquilo para aquela pessoa ouvir. Então, é o que eles vão fazer agora. E aí, então, ele falando isso para o Jerônimo responde com muita satisfação, aqueceu o assistente. Colaboraremos também na execução desse propósito. É mais conveniente que a família esteja a sós. Então, olha só, esse comentário que o Jerônimo faz, concordando, né, que é uma boa medida, mas falando, é mais conveniente que a família esteja a sós. Muito provavelmente essa família faz uma oração em casa, um culto do evangelho no lar, e abre as portas para outras pessoas participarem. Como muitas vezes também acontece quando a gente faz aqui em casa e tem visita e a visita é convidada a participar, ou quando isso se torna um hábito para a vizinhança ou para os amigos e aquilo passa a ser realmente um momento de evangelho em família e extrapolando para os mais próximos ali. Mas eles falaram, o Jerônimo falou, mas nesse caso seria interessante que a família tivesse só a família mesmo, né? No que nós vamos falar. Bem lembrado, disse o genitor agradecido. Reparei que Jerônimo e Aristeu passaram a aplicar passes no enfermo, passes longitudinais no enfermo, observando que deixavam as substâncias nocivas à flor da epiderme, abstendo-se de maior esforço para alijá-las de vez. É interessante isso que eles vão falar aqui agora, estão mostrando, né? Porque a gente sabe que um doente tem uma série de fluidos, uma série de energias que a espiritualidade trabalha, né, para eliminar, para equilibrar. Mas no caso aqui, eles estão falando assim, eles estão dando passe no Fábio. Eles estão fazendo com que essas substâncias nocivas fiquem à flor da pele, mas tirar completamente do corpo talvez exija uma energia um pouco maior e talvez até um desgaste um pouco maior por parte daquele que está doente. Então, o que eles estão falando aqui? Eles fizeram os passes, deixando essa substância à flor da pele, mas não fazendo esse maior esforço para tirá-las de vez do corpo do Fábio. E vamos entender por quê. Finda a operação, indaguei dos motivos que os levavam a semelhante medida, porque o André Luiz, curioso, né, e querendo aprender, querendo entender, ele pergunta, mas por que vocês fizeram assim? Por que não tiraram de vez? E aí eles respondem, está muito enfraquecido, agonizando quase, informou o meu dirigente. E fazemos o possível por beneficiá-lo, sem lhe aumentar o cansaço. Então, olha que interessante.
são detalhes, né, do processo, né, espiritual que acontece no que eles estão fazendo ali, que causaria um cansaço ao doente, aquele que está ali naquela situação. E para não causar esse cansaço maior, eles estão tentando levar um benefício, mas não aumentar o cansaço. Mas e aí? O que adianta, né? Não tirou dele, continua nele. Mas ele continua explicando, tem outros meios, talvez. E aí envolve o fato de ele estar encarnado, de ele estar envolvido com procedimentos que podem completar isso. E olha o que ele explica. As substâncias retidas nas paredes da pele serão absorvidas pela água magnetizada do banho a ser usado em breves minutos. Então, eles estão contando com um recurso da nossa vida encarnada, um banho. E quem é que não sente uma renovação quando toma um banho? Né? Isso a gente, desde o nosso lar, tem comentado dos benefícios que a água é capaz de trazer para nós, os encarnados, principalmente a água quando ela é magnetizada ou tratada fluidicamente pela espiritualidade. Por isso que quando a gente faz a oração, a gente coloca uma aguinha do lado da nossa cama antes de dormir, ou junto com a família na hora de fazer a oração no lar para depois tomar. Depois do passe na casa espírita a gente toma. Mas no caso, eles estão explicando que eles fizeram o máximo para não forçar o organismo dele, e a água na hora do banho, que seria também magnetizada, iria conseguir acabar absorvendo essas substâncias que foram deixadas ali à flor da pele. Então são coisas que a gente nem imagina que eles estão fazendo por nós. A gente sente um bem-estar, um benefício em alguns momentos e não entende por quê. E aqui a gente está tendo esclarecimento maior sobre isso. Efetivamente, atendendo à influenciação dos amigos espirituais que lhe davam intuições indiretamente, Fábio dirigiu-se à esposa, expressando o desejo de leve banho morno. Olha isso. Os espíritos levaram ele até uma intuição que um banho faria bem. Fábio atende, fala para a esposa, no que foi atendido em reduzidos instantes. Então, olha também como a gente tem que respeitar ou dar atenção às nossas intuições, né? Nesses momentos, principalmente quando a gente está com vibração de boa fé, né? De confiança e tudo mais. Jerônimo e Aristeu ministraram a água pura a certos agentes de absorção e ampararam a dedicada senhora que, por sua vez, auxiliou o marido a banhar-se, como se estivesse satisfazendo o desejo de uma criança. Notei admirado que a operação se fizera acompanhar de salutaríssimos efeitos. Então, André Luiz está falando que ele observou o quanto aquilo foi realmente benéfico para o Fábio. Surpreendendo-me mais uma vez ante a capacidade absorvente da água comum. Então, voltando a esse comentário, né? Quem é que não sente o benefício de um banho no chuveiro, numa cachoeira, seja lá onde for, numa entrada no mar, numa entrada no rio, seja lá onde for. Então, a capacidade da água nos renovar. A matéria fluídica prejudicial fora integralmente retirada das glândulas sudoríparas. Terminado o banho, o enfermo voltou ao leito em pijama, de fisionomia confortada e espírito bem disposto. Algumas fricções de álcool levadas a efeito completaram-lhe a melhora fictícia. Então é uma melhora, é um bem-estar que ele sente, mas isso não quer dizer que a doença está se resolvendo, está curando. Ele vai desencarnar. É o momento realmente da partida dele. Mas esse bem-estar, por esses cuidados, é um benefício também que leva ele a estar em condições, talvez até, dessa despedida, dessa conversa final. O relógio marcava alguns minutos além das 19 horas. Silveira, que se havia ausentado, voltou
voltou à pressa, falando particularmente a Jerônimo, a quem informou: tudo pronto. Conseguiremos a reunião exclusiva da família. Então, olha aqui mais uma vez, é um detalhe que está no livro, mas que mostra como a espiritualidade trabalha. Eles queriam que a reunião fosse só em família e eles providenciaram. Eles foram provavelmente nessas pessoas que poderiam visitar a casa nesse momento e despertar o pensamento ou necessidades que fizessem com que essas pessoas falassem: não, acho que hoje eu não vou. Ou talvez porque queira, olha, o pensamento de quem iria, não, ele está doente, ele talvez esteja querendo descansar, eu acho que eu não vou importunar. Ideias como essa. Ou pequenos probleminhas que possam surgir em casa que geram essa mudança de plano. E foi o que eles fizeram. Cuidaram, conseguiremos a reunião exclusiva da família. O assistente mostrou satisfação e salientou a necessidade de acelerar o ritmo do trabalho. O bondoso pai desencarnado movimentou-se. A tecla mais sensível à nossa atuação foi quando Fábio se dirigiu à esposa, ponderando: creio não devemos adiar o serviço da prece. Então, olha isso. O Fábio teve, né, essa intuição e foi a deixa para a espiritualidade trabalhar. E ele falou: então eu acho que a gente tem que fazer uma oração, eu acho que a gente não deve se demorar para fazer essa oração. Sinto-me inexplicavelmente melhor pelo banho, pelo cuidado ali dos fluidos indesejáveis. E desejaria aproveitar a pausa do repouso. Dona Mercedes, que é a esposa, né, do Fábio, a abnegada senhora, trouxe ambas as crianças que se sentaram na posição respeitosa de ouvintes. Então, vocês se lembram? O Fábio tinha dois filhinhos. E eram aqueles dois filhinhos que, inclusive, nos capítulos anteriores, nós vimos que eles estavam bem preparados, eles estavam sendo bem orientados pelo próprio Fábio, né, que era chegado o momento que não tinha nada a temer, que não era uma separação definitiva, que ele não deixaria de cuidar deles mesmo do lado de lá. Então esses dois vieram, a esposa dele, Dona Mercedes, né, e ele, que estava doente. E enquanto a esposa se acomodava ao lado dos pequenos, o enfermo, auxiliado pelo pai, né, pelo pai desencarnado, abriu o Novo Testamento. Então, da mesma maneira também que a gente faz uma abertura aleatória da Bíblia, do Novo Testamento, ou de um livro de mensagem do Chico, de Emmanuel, seja lá quem for. E aí o Espírito do Pai conduzindo ele a abrir num local adequado e caiu na primeira epístola de Paulo de Tarso aos Coríntios e leu o versículo 44 do capítulo 15, que se diz: semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo animal e há corpo espiritual. Isso é Paulo falando na carta dele aos Coríntios, é um versículo da Bíblia, e foi exatamente o que Fábio leu naquele momento, pelo auxílio da espiritualidade. Fez-se curto silêncio, que o doente interrompeu, iniciando a prece comovido. Rogo a Deus, nosso eterno Pai, me inspire na noite de hoje, para conversarmos intimamente e espero que a divina providência, por intermédio de seus abençoados mensageiros, me ajude a enunciar o que desejo com a facilidade necessária. Enquanto possuímos plena saúde física, enquanto os dias e as noites correm serenos, supomos que o corpo seja propriedade nossa. E isso é verdade, né? Quando a gente não passa por um momento como esse que ele está passando, ou por uma dificuldade maior de saúde, mesmo que não seja próximo a um desencarne, né? Mas a gente acha que nós somos o nosso corpo, que nós somos isso. Ou que o corpo é nosso, é nossa propriedade. Acreditamos que tudo gira na órbita de nossos impulsos.
Mas, ao chegar à enfermidade, verificamos que a saúde é tesouro que Deus nos empresta confiante. Olha que lição que o Fábio está dando para nós nesse momento. Porque é verdade e a gente não pensa nisso. E olhem que bênção, como a gente começa a enxergar com outros olhos a doença, a enfermidade, quando a gente tem esses esclarecimentos. O espírito não é realmente dono daquele corpo. O espírito é uma essência que vai sobreviver à morte do corpo. Mas esse apego ou essa visão errada dos prazeres do corpo e tudo mais faz com que nós nos desviemos muitas vezes do caminho. E aqui, mostrando que nestes momentos a gente reflete, o espírito reflete diferente, para que possa partir com uma concepção diferente, para que isso possa auxiliar ele quando já tiver deixado isso para trás. A gente viu no capítulo anterior espíritos apegados demais ao corpo e não conseguindo se desvencilhar daquilo. Não, e fique claro aqui, né? Não é para a gente menosprezar essa bênção, porque é uma bênção o nosso corpo, a nossa encarnação, a necessidade de nós lutarmos pela nossa sobrevivência também é um estímulo. Agora, o apego, o valor que a gente dá maior à matéria do que às coisas espirituais, é que é o problema. E aí, ele fala, né? Sorriu calmo e conformado. Até ali via-se bem que era Fábio, o expositor exclusivo das palavras. Então, olha que interessante o André Luiz está falando. Eles conseguem ver, inclusive, quando é Fábio que está falando, ou quando é o espírito do Fábio sendo influenciado por outro espírito. Ou um espírito que quer bem, ou um espírito que quer mal. Porque essa sintonia pode acontecer para os dois lados. Mas até aqui, o que o André Luiz estava falando? Essas palavras estavam sendo ditas pelo pensamento, pelo espírito exclusivamente do Fábio. Expressava-se em voz correntia, mas sem calor entusiástico, dada a sua situação de extrema fraqueza. Findo o intervalo mais longo, o genitor descansou a destra em sua fronte. Olha lá, agora, depois que ele falou aquilo, chegou o momento em que o pai dele resolveu colocar a mão sobre a cabeça do Fábio espiritualmente. Mas através dessa atitude, ele começa a influenciar no pensamento do Fábio. E se Fábio mantém essa ligação, essa sintonia, o pai dele consegue passar essas ideias, ele captar e ele materializar para o grupo familiar dele ali. Então, mantendo-se na atitude de quem ora com profunda devoção, o pai dele colocou a mão na cabeça dele. Reparei, surpreso, que luminosa corrente se estabelecera no organismo débil, desde a massa encefálica até o coração, inflamando as células nervosas, então semelhando a minúsculos pontos de luz condensada e radiante. Os olhos de Fábio, pouco a pouco, adquiriram mais brilho e a sua voz fez-se ouvir de novo com diferente inflexão. Então, olha, materialmente seria possível também os familiares perceberem essa diferença. Ele tornou-se mais vivo, com mais vitalidade. E a voz dele teve também uma energia diferente. André Luiz está descrevendo isso pelo lado do mundo espiritual, mas isso é materializado, isso é perceptível. Dirigindo à esposa e aos filhinhos o olhar terno, agora otimista e percussiente, passou a dizer inspirado: estou satisfeito pela oportunidade de trocarmos ideias a sós, dentro da fé que nos identifica. É significativa a ausência dos velhos amigos que nos acompanham às orações familiares desde muitos anos. Olha que interessante, aqui ele está confirmando, né? É uma oração familiar, um culto familiar,
mas que eles têm amigos que acabaram começando a participar desse momento e há muitos anos fazem parte dessa oração deles. Não é sem razão. Precisamos comentar nossas necessidades cheios de bom ânimo dentro da noção da próxima despedida. Olhem um espírito realmente testemunhando a fé que ele, porque são nesses momentos de dificuldade que a gente mostra o que a gente de verdade aprendeu, o que a gente de verdade acredita. Porque falar que acredita e agir de maneira contrária mostra que a gente ainda não recebeu esse benefício, não cuidou de transformar o nosso espírito. E aí ele está mostrando, né, que ele tem consciência, ele quer continuar, ele quer tranquilizar, ele quer dar orientações, ele não quer causar dor, desespero, medo na família. A palavra do apóstolo dos gentios é simbólica na situação presente. Então, aí agora ele vai comentar o fato do que foi lido naquele versículo, né? Assim como há corpos animais, há também corpos espirituais. E não ignoramos que meu corpo animal, em breve tempo, será restituído à terra acolhedora, mãe comum das formas perecíveis em que nos movimentamos na face do mundo. Algo me diz ao coração que esta será talvez a última noite em que me reunirei com vocês neste corpo. Olha a lucidez dele. E olha a sinceridade com quem ele conversa, com a esposa e com os filhos. Nos momentos em que o sono me abençoa, sinto-me nas vésperas da grande liberdade. Vejo que amigos iluminados me preparam o coração e estou certo de que partirei na primeira oportunidade. Acredito que todas as providências já foram levadas a efeito em benefício de nossa tranquilidade nestes minutos de separação. Em verdade, não lhes deixo dinheiro, porque olha assim, eles estavam em situação financeira não tão tranquila, né? Não lhes deixo dinheiro, mas conforta-me a certeza de que construímos o lar espiritual de nossa união sublime, ponto indelével de referência à felicidade imorredora. Então ele tem consciência de que apesar das limitações materiais, ele está deixando o bem verdadeiro para os filhos. Aquilo que não morre, aquilo que não fica para trás. Então ele está falando, me conforta a certeza de que eu deixei para vocês esses bens que são muito maiores que os bens materiais. Fitou particularmente a esposa, tomado de maior emoção, e prosseguiu. Você, Mercedes, não tema os obstáculos da sombra. Olha que agora o que ele vai dizer para a esposa é uma lição. Uma lição difícil às vezes para algumas pessoas de entender. Obstáculos da sombra, não tema. O trabalho digno ser-nos-á fonte bendita de realização. Creia que a saudade edificante estará sempre em meu espírito. Olha, são detalhes que na obra de André Luiz, e você sabe que esses dias eu ouvi de uma pessoa que entende muito, né? Falar para mim, você acha que esses livros são de autoria de um espírito só? Por exemplo, do André Luiz, por exemplo, do Emmanuel. Esses livros são resultado é claro que da experiência e da dedicação desses espíritos, mas amparados por um grupo espiritual muito além daquilo que a gente tem conhecimento, que orientam, que capacitam, que instruem. Então, cada detalhe desses livros são de suma importância para a gente prestar atenção. Olha aqui, ó. Creia que a saudade edificante. Porque onde está o problema? Nas separações, nas mortes, nos desencarnes. Saudade é para todos. Qualquer um que ame uma pessoa e se separa dela vai sentir saudade.
Mas a saudade, ela pode ser destruidora ou ela pode ser edificante. E é o que ele está falando. Eu vou sentir saudade. Acredite, a saudade vai estar sempre presente no meu espírito. Mas não é uma saudade que destrói. Não é uma saudade que estaciona. Não é uma saudade que segura aquela pessoa ou a ele mesmo, né? É uma saudade edificante. Estará sempre em meu espírito, seja onde for. Saudade de sua convivência, de sua afetuosa dedicação. Isso, porém, não constituirá algema pesada. Olha aqui, ó, a grande diferença. Para alguns é uma algema pesada. Para algumas pessoas, a partida de alguém acaba, inutiliza a vida. Parece que aquela pessoa definha junto. Isso, porém, não constituirá algema pesada. E por que que ele está falando isso? Para ela ter força. Porque se em algum momento ela está preparada também, mas se em algum momento ela titubear, ela fraquejar, essas palavras vão ficar marcadas no espírito dela. Por isso que o pai dele falou: vamos aproveitar esse momento para passar essas instruções, para dar esses conselhos. Então, isto, porém, não constituirá algema pesada, porque nós dois aprendemos na escola da simplicidade e do equilíbrio que o amor legítimo e purificado não prescinde da compreensão santificante. De certo, necessitarei de muita paz, a fim de readaptar-me à vida diferente. E por isso, pretendo deixá-los com tranquilidade suficiente para que todos nos ajustemos aos desígnios de Deus. Conheço-lhe a nobreza heróica de mulher afeiçoada ao trabalho, desde muito cedo, e entendo a pureza de seus ideais de esposa e mãe. Olha agora isso daqui, ó. Ele está exaltando as qualidades dela e falando, dando força, porque ele conhece e acredita na luz, né? no que ela já tem de, de conquistas, né? Espirituais. Mas olha o que ele fala agora. E aqui que eu estou falando é uma grande lição e para alguns até difícil de entender. Entretanto, Mercedes, releve-me a franqueza neste instante expressivo da experiência atual. Sei que minha ausência se fará seguir de problemas angustiosos para o seu espírito sensível. Então, olha o conselho que ele está dando, porque ele sabe. Ele está morrendo jovem, porque foi o que foi dito antes, né? Um espírito que encarnou num corpo frágil, que com 2 filhos pequenos está partindo, sem muito dinheiro. Então ele está falando: eu sei que na minha ausência você vai passar por problemas angustiosos e o seu espírito sensível vai sentir isso. A solidão torna-se aflitiva para a mulher jovem sem a vizinhança dos carinhosos laços de pais e irmãos consanguíneos. Então, olha isso, no caso dela, além disso, ela não tem pais e irmãos por perto para poder dar esse sustento, que já não possuímos neste mundo. Quando não é possível conservar a mesma vibração de fé através das diversas circunstâncias do caminho. Então, de alguma maneira, eles estão afastados. Se desencarnaram ou se afastaram por, como está falando, diferenças, né, de ideologias e de fé, não sabemos. Mas o fato é que ele está lembrando a ela das dificuldades que ela vai passar, mas ele não está querendo desestimular ela. E olha o que ele fala: não posso exigir de você fidelidade absoluta aos elos materiais que nos unem. Olha isso, aos elos materiais que nos unem. Não posso exigir de você essa fidelidade, porque seria exercer cruel opressão a pretexto de amor. Porque para algumas pessoas, amar é falar: você não vai poder se relacionar com mais ninguém.
Ao passo que aqui eles estão nos mostrando que amar é querer o bem daquela pessoa que vai ficar, independente se ela precise ou não. Não está falando que ela deva se unir a outra pessoa, mas está deixando ela entender que isso não é uma oposição pessoal dele. Mas se ele insistisse nessa obrigação, isso sim é o que ele falou, seria uma opressão cruel, a pretexto de amor, botando o nome de amor, mas que não é amor, é possessão, é egoísmo. Além disso, nada quebrará nossa aliança espiritual definitiva e eterna. Olha isso, ele falou. Na questão material, talvez seja necessário. Na questão espiritual, a nossa ligação não tem o que possa prejudicar. Observei que Fábio arquejava fortemente emocionado. Transcorridos alguns segundos de breve pausa, continuou irradiando seus olhos verdadeira afeição e sinceridade fiel. Por isso, Mercedes, embora tenhamos providenciado sua posição futura no trabalho honesto, quero dizer a você que ficarei muito satisfeito se Jesus enviar-lhe um companheiro digno e leal irmão. Então, olha, ele não está pedindo para ela se casar com qualquer um, mas se Jesus enviar alguém que seja digno, eu vou estar satisfeito, porque é uma providência divina. Se isso acontecer, querida, não recuse. Quantos casos. Agora eu vou parar um pouquinho aqui e vou lembrar de tudo que a gente aprendeu nos livros anteriores do André Luiz. Quantos casos a gente não viu de quem desencarnou e está passando por um problema feroz porque a esposa se casou de novo? O André Luiz foi o primeiro que a gente conheceu. E inúmeros outros. O Vicente, aquele que no segundo livro também ficou sabendo que a esposa, né, saía, tal. Então, quantos casos não são de problemas de vibração que esses espíritos enfrentam do lado de lá por não conseguir se desapegar? E o Fábio está mostrando para gente que muito até antes de desencarnar, ele já foi capaz de prever e de autorizar, de deixar para que ela não tivesse a consciência pesada se precisasse. Aqui se precisasse. Porque ele completa falando isso. Felizmente para nós cultivamos a ligação imperecível da alma, sem que o monstro do ciúme desvairado nos guarde o castelo afetivo. Não sabemos quantos anos lhe restam de peregrinação por este mundo. Quer dizer, olha aqui ele está falando. Nós não sabemos, vai. Se você for viver mais 50 anos, é provável que a vontade divina prolongue por mais tempo a sua permanência na Terra? E se me for possível, cooperarei para que não fique sozinha. Olha a lição. Olha a grandiosidade desse espírito. Esse espírito, o marido dela, vai cooperar, vai providenciar alguém para ela não ficar sozinha. Nossos filhos, ainda frágeis, necessitam de amparo amigo na orientação da vida prática. Está pensando até nos filhos, da presença de alguém para ajudar a dar instruções, a dar exemplo. Por isso, alguém digno para ocupar esse local, né, esse espaço. Dona Mercedes, enxugando os olhos lacrimosos, esboçou o gesto de quem ia protestar. Quer dizer, olha isso, ela ouvindo isso, não estava concordando muito e iria protestar. Todavia, adiantou-se-lhe o doente, acrescentando. Então, o próprio Fábio, percebendo que ela iria falar algo, ele ainda continua, porque ele precisava concluir. Já sei o que dirá. Nunca duvidei de sua virtude incorruptível, de seu desvelado amor. Nem estou a desinteressar-me da abnegada companheira de luta que o Senhor me confiou. Olha aqui, deixando tudo muito claro.
Eu não duvido da sua virtude, Mercedes. E eu não estou falando isso, talvez fazendo você pensar que eu já não ligo mais para você. Reconheça, porém, que temos vivido em profunda comunhão espiritual e devemos encarar com sinceridade e lógica minha partida próxima. Se você conseguir triunfar de todas as necessidades da vida humana, olha aqui, mostrando que não está falando que isso é um determinismo, que se ele partir ela vai ter que se casar. Ele só está falando, se houverem dificuldades que você não consegue sustentar sozinha, eu estou já te dizendo de antemão que você tem liberdade. Mas olha agora o que ele fala. Se conseguir triunfar de todas as necessidades da vida humana, mantendo-se a cavaleiro das exigências naturais da existência terrestre, certamente Jesus compensará seu esforço com a láurea dos bem-aventurados. Quer dizer, se você for uma dessas que não precisaria mesmo, que não teria, não fraquejaria, porque às vezes essas situações difíceis, e a pretexto de guardar, né, a fidelidade, às vezes esse espírito, ele não consegue, ele não tem força para isso. Mas se você tiver força, Jesus vai te recompensar ainda mais. Eu só não te culparei se você tiver que se casar de novo. E aí ó, ele conclui, né? Todavia, não procure escalar o cume glorioso da plena vitória espiritual num só voo. Olha o que ele está falando. Porque talvez esse exemplo que ele deu de conquista, talvez seja um voo muito longo, muito alto. E se você não tiver asas para isso, não se preocupe com isso, não, ou não esforce-se demais por algo que você acha que não está dando conta. Nossos corações, Mercedes, são como as aves. Alguns já conquistaram a prodigiosa força da águia. Outros, contudo, guardam ainda a fragilidade do beija-flor. Olha que exemplo. Então, se a Mercedes for águia, se ela der conta de voar com a asa forte que ela tem sozinha, não tem problema. Aliás, não é que não tem problema. Que bênção seria. Mas se não for águia, ainda se for um beija-flor com necessidade de amparo de outras forças, o caminho ele deixou livre. Sofreria de fato por minha vez se a visse afrontando a montanha redentora com falsa energia. Quer dizer, eu não me sentiria bem te exigindo voar sozinha se você é um beija-flor e não conseguisse, com a sua asa, enfrentar as tempestades ou os ventos fortes dessa montanha lá em cima. Não tenha medo. Criaturas perversas não amedrontam almas prudentes. Concedeu-nos o Senhor bastante luz espiritual para discernir. Você jamais poderá ser vítima de exploradores inconscientes, porque o Evangelho de Jesus está colocado diante de seus olhos para iluminar o caminho escolhido. Portanto, a observação e o juízo, o exercício espiritual e a inspiração de ordem superior permanecerão a serviço de suas decisões sentimentais e creia que farei tudo em espírito por auxiliá-la nesse sentido. Sorriu com esforço enquanto a esposa chorava discreta. Após longo interrégno, frisou: se eu puder, trarei estrelas do firmamento para enfeite de suas esperanças. Você estará sempre mais viva em meu coração. Amarei também a todos aqueles que forem assinalados por sua estima enobrecedora. Em seguida, após fitar demoradamente os filhinhos, aduziu: a palavra apostólica do Evangelho conforta-nos e esclarece-nos. Então, agora ele falando para os filhos. Como se faz indispensável. E em breve tempo
reunir-me-ei aos nossos da vida maior. Perderei meu corpo animal, mas conquistarei a ressurreição no corpo espiritual, a fim de esperá-los alegremente. Verificava-se que o enfermo despendera muito esforço, fatigara-se. O genitor retirou a destra da fronte de Fábio, desaparecendo a corrente fluídico-luminosa que o ajudara a pronunciar aquela impressionante alocução de amor acrisolado. Demonstrando sublime serenidade nos olhos brilhantes, recostou-se nos volumosos travesseiros algo abatido. Então, depois desse momento, o Fábio, exausto, né, acaba caindo. E é importante a gente considerar o seguinte: isso é uma influenciação do pai dele que não deixa de lado o livre-arbítrio e a consciência do Fábio. Então, apesar de ser por influência do pai, o Fábio não disse nada que ele não concordasse. Ele foi inspirado por forças naquele momento para conseguir ser conciso e talvez passar aquelas ideias que ficam guardadas, mas que eram necessárias naquele momento serem colocadas para fora. Então, para que a gente entenda que um médium ou uma mediunidade ou uma influenciação, ela muitas vezes é sintonizada com os nossos pensamentos, às vezes para o lado bom, às vezes para o lado ruim. Mas nesse momento que fique claro isso. O Fábio não falou nada daquilo que ele não concordasse. Ele só foi auxiliado. Então, aí, demonstrando sublime serenidade nos olhos brilhantes, recostou-se, né, nos travesseiros abatido. Dona Mercedes compôs a fisionomia, afastando os vestígios das lágrimas e falou para o filhinho mais velho: Você, Carlindo, fará a prece final. Fábio mostrou satisfação no semblante enquanto o rapazinho se erguia, obediente à recomendação ouvida. Com naturalidade, recitou curta oração que aprendera dos lábios maternos. Então, olha isso. Ele repetiu algo que ele tinha aprendido, né, da própria mãe. Poderoso Pai dos céus, abençoa-nos, concedendo-nos a força precisa para a execução de tua lei, trazida ao mundo com o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Faze-nos melhores no dia de hoje, para que nos possamos encontrar-te amanhã. Se permites, ó meu Deus, nós te pedimos a saúde do papai, de acordo com a tua soberana vontade. Assim seja. Então, olha que oração bonita, simples, né? Uma repetição de algo que ele ouvia a mãe repetindo, mas falando e completando, né, com o que ele está falando, pedindo pelo Pai, mas de acordo com a vontade de Deus. Se fosse a vontade de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Terminada a rogativa, e quando os pequenos beijavam sua mamãe, antes do sono tranquilo, o enfermo pediu à esposa com humildade: Mercedes, se você concorda, sentir-me-ia feliz por beijar hoje os meninos. Lembrando, né, que ele está com tuberculose. A senhora aqueceu comovida. Traga-me um lenço novo, solicitou o esposo enternecido. A dona da casa, em poucos instantes, apresentava-lhe algo fragmento de linho. Emocionado, vi que o pai cristão aplicou o nevado pano à cabeleira das crianças e beijou o linho, ao invés de oscular-lhes os cabelos. Então, para que ele queria beijar, mas por proteção, por conta da tuberculose, ele colocou um pano na cabeça das crianças e beijou o pano, mas o movimento, o ato, né, ele fez. E apesar de beijar o pano ao invés de beijar o cabelo, olha o que André Luiz segue descrevendo. Contudo, havia tanta alma, tanto fervor afetivo naquele gesto, que reparei o jato de luz que lhe saía da boca, atingindo a mente dos pequeninos. Então, materialmente não houve contato, mas espiritualmente houve. A luz saiu dele e atingiu
a mente dos pequenos. O beijo saturava-se de magnetismo santificante. Jerônimo, comovido de maneira especial, dirigiu-se a mim em voz sussurrante. Outros verão micróbios. Nós vemos amor. Porque é verdade. Aos olhos de muitos, fala assim, puxa vida, olha lá, que doente passando doença para os filhinhos, né? Ou, quando alguém vai cumprimentar alguém que está doente, a pessoa está preocupada com o que vai pegar, com a doença, com os micróbios, com os vírus que vão. Mas ali só estava vendo amor. E os espíritos ali acompanhando estavam vendo esse amor, né, vivo sendo passado ali naquele momento. Logo após, a pequena família recolheu-se. O enfermo sentia-se singularmente melhorado, bem disposto. Em nosso grupo havia geral contentamento. As crianças dormiram sem demora e foram, por Aristeu, conduzidas fora do corpo físico a uma paisagem de alegria, de modo a se entreterem descuidadas. Então, espiritualmente, os filhos dormiram e foram levadas para um ambiente um pouquinho mais distante, a sós com o doente e a esposa, que tentavam conciliar o sono, encetamos o serviço de libertação. Enquanto Silveira amparava o filho, com inexcedível carinho, Jerônimo aplicou ao enfermo passes anestesiantes. Fábio sentiu-se bafejado por deliciosas sensações de repouso. Em seguida, o assistente deteve-se em complicada operação magnética sobre os órgãos vitais da respiração e observei a ruptura de importante vaso. O paciente tossiu num átimo e o sangue fluiu-lhe à boca aos borbotões. Então, olha isso. Eles trabalhando, aconteceu, rompeu um vaso sanguíneo ali no pulmão dele, e aí ele tossiu e começou a sair sangue. Dona Mercedes levantou-se assustada, mas o esposo, falando dificilmente, tranquilizou-a. Pode chamar o médico. Entretanto, Mercedes, não se preocupe. É justamente o fim. Enquanto prosseguia Jerônimo, separando o organismo perispiritual do corpo débil, Dona Mercedes pediu o socorro de um vizinho que saiu prestativo, em busca do clínico especializado. O médico não tardou. Trazido celeremente por automóvel, mas embalde aplicaram a solução de adrenalina, a sangria no braço, os sinapismos nos pés e as ventosas secas no peito. O sangue, em golfadas rubras, fluía sempre, sempre. Reparei que Jerônimo repetia o processo de libertação praticado em Dimas, mas com espantosa facilidade. Então, olha aqui que o André Luiz está falando. No capítulo anterior, a gente acompanhou Jerônimo fazendo a libertação do espírito de Dimas. O processo foi o mesmo. Mas olha o André Luiz falando, mas dessa vez com uma espantosa facilidade. É por quê? Porque o Jerônimo ficou mais habilitado de um dia para o outro? Não, é porque o espírito do Fábio estava mais propício para esse desencarne. Depois da ação desenvolvida sobre o plexo solar, o coração e o cérebro, desatado o nó vital, Fábio fora completamente afastado do corpo físico. Então, o espírito do Fábio, da mesma maneira que foi descrito lá o Dimas, né? Um corpo igual ao corpo material apareceu, surgiu fora do corpo, um corpo espiritual fora do corpo material. Então, com muita facilidade, agora eles viram o espírito do Fábio afastado completamente do corpo físico. E ainda tem o cordão fluídico, é isso que nós vamos ver agora. O cordão fluídico do Dimas foi, apesar do corpo espiritual estar separado, só foi separado no dia seguinte. E aí o André Luiz nos descreve aqui, né? Por fim, brilhava o cordão fluídico prateado com formosa luz. Amparado pelo genitor, o recém-liberto descansava sonolento, sem consciência exata da situação. Então, ó, mais uma informação para a gente entender. O Fábio é um espírito bem adiantado, né, na questão do trabalho da sua própria espiritualização. E mesmo ele sendo um espírito nessas condições, esse desencarne, ele, na transição,
ele é sonolento, ele tem uma consciência não é muito exata do que está acontecendo, então ele é acolhido pelo pai, então essa transição coloca ele como se fosse num estado de dormência. E aí o André Luiz segue ainda mais falando um pouquinho. Supus que o caso de Dimas se repetiria. Ali, minudescência por minudescência. Então o André Luiz achou que ia ser a mesma coisa. Vamos deixar agora um tempo, no dia seguinte a gente volta, depois acaba de fazer o rompimento. Porém, uma hora depois da desencarnação, Jerônimo cortou o apêndice luminoso. Então, para que a gente entenda como não é regra, como cada caso é um caso. No caso do Dimas, teve que se esperar. No caso de Jerônimo, uma hora depois da morte do corpo, já estava rompido, já estava feito, né, o desligamento completo através do rompimento do cordão fluídico. E aí ele fala: está completamente livre, declarou meu orientador satisfeito. O pai enternecido depositou sobre a fronte do filho desencarnado, em brando sono, um beijo repassado de amor e entregou-o a Jerônimo, asseverando. Olha que curioso também o que eles vão nos falar aqui. Porque muitas vezes a gente acha que é o seguinte: eu vou partir e eu quero ser recebido pela minha mãe, ou pelo meu pai, ou pela minha avó, ou pelo meu avô. E às vezes eu tenho merecimento, às vezes eu não tenho merecimento. No caso dele, ele tem merecimento, a gente já viu isso. Ele foi recebido pelo pai, mas ele vai ter consciência plena disso? Ele vai se lembrar? Olha o que o pai está falando. Ó, o filho foi recebido pelo pai, o pai acolheu, cuidou, beijou ele e dormindo saiu dali e falou para Jerônimo: não desejo que ele me reconheça de pronto. Então, às vezes, o espírito não vê naquele momento, mas não é porque não estava sendo auxiliado, é porque talvez a situação seja mais favorável no tempo adequado por diversos fatores. Mas o que ele está falando aqui, ó, no caso dele, não seria aproveitável levá-lo agora a recordações do passado. O Fábio está bem, o Fábio está partindo confiante. E talvez a presença do pai, que ele já há algum tempo não convive, vai fazer ele reativar pensamentos que podem ser prejudiciais naquele momento. É preciso que ele dê a sequência, né, na entrada no mundo espiritual para que seja benéfico, proveitoso. E para ele, no caso, não seria aproveitável levar agora, nesse momento, as recordações do passado. Encontrá-lo-ei mais tarde, quando tenha de partir da instituição socorrista para as zonas mais altas. Então, o pai dele não vai abandonar, somente vai fazer o que é melhor para ele. Falou assim: eu vou visitar ele na hora certa. Pode conduzi-lo sem perda de tempo. Incumbir-me-ei de velar pelo cadáver, inutilizando os derradeiros resíduos vitais contra o abuso de qualquer entidade inconsciente e perversa. Olha aqui agora o que o pai falando que vai fazer. Exatamente aquilo que eles fizeram no Dimas, no cemitério. O Fábio já está liberto, o grupo já pode partir com o Fábio. Mas o pai falou: pode deixar que eu vou ficar para cuidar dos fluidos que ficam no corpo material, que a gente sabe que, se for deixado, é aproveitado por entidades perversas que vampirizam esses fluidos. Então o pai dele se incumbiria disso, de reunir esses elementos e dispersar na natureza, como foi feito no caso de Dimas. O assistente agradeceu emocionado e partimos, conduzindo o sagrado depósito que nos fora confiado. O sagrado depósito, né, o próprio Fábio, o espírito do Fábio, e eles levaram para a casa de transição ali, né, Fabiano? Enquanto prosseguíamos, espaço acima, contemplei respeitoso o primeiro anúncio da aurora e, observando Fábio adormecido, tive a impressão de que gloriosos portos do céu
se iluminavam de sol para receber aquele homem de sublime exemplo cristão, que subia vitorioso da terra. Então, o André Luiz só fez um comentário aqui, né, mostrando que pela vida, né, que Fábio levou, pelo que ele fez, pelo que ele progrediu, alguns do lado de lá, né, estavam felizes, estavam em júbilo pela chegada desse espírito vitorioso que conquistou tanta coisa aqui na Terra. E assim encerramos esse capítulo, mais um capítulo, né? Para na semana que vem a gente começar o capítulo 17, que se chama Rogativa Singular. Mas com relação a esse, o fim do exemplo cristão, né, a história do desencarne do Fábio, alguém tem alguma coisa para acrescentar, para falar, para perguntar? Eu achei ótimo, 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 porque foi muito para a gente pensar e conseguir juntar na cabeça da gente. Sim, Foi ótimo. com certeza, né, mãe? Maravilha. Foi. Mais alguém? Se não, é isso. São muitas informações bonitas, né? Muita coisa interessante para a gente refletir aí digerindo durante a semana. Então vamos encerrando por aqui hoje, aí semana que vem, capítulo 17. Certo? Certo. Então, boa noite para todos. Agradecemos a Deus mais uma vez pela oportunidade e uma ótima semana. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Marta,